Hoje, pessoal, eu vou dar 5 dicas sobre nutrição em pacientes oncológicos para que você, como paciente ou você, como cuidador, consiga não só entender um pouquinho mais o porquê que esse paciente rejeita a comida, mas também criar ferramentas e processos para que a gente consiga ofertar comida com maior qualidade, com maior nutrição e, fundamentalmente, com maior aceitação para que esse paciente, esse ente querido, consiga aceitar mais a comida ofertada por você, e aí a gente baixa a guarda, a gente fica mais tranquilo, porque finalmente ele está comendo. Nós, como cristãos, nós vemos a comida como uma comunhão, como algo muito importante nas nossas vidas. Olá pessoal, me chamo Davi Liu, eu sou médico oncologista e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a nutrição. E para quem nos conhece, nós falamos sobre temas relacionados à oncologia, damos dicas de saúde, de cuidado, sempre partindo da palavra bíblica. E hoje não é diferente. Eu convido todos vocês a abrirem as suas Bíblias em Lucas 24, começando pelo versículo 39. A palavra do Senhor diz assim: Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E porque não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. Veja, nós como cristãos, nós temos a refeição como um momento de comunhão. Jesus fez várias refeições ao longo do texto bíblico e em momentos muito cruciais, a última ceia, e nesse momento em que ele retorna, depois de Cristo ressurreto, ao espanto dos seus discípulos, ele convence que ele é ele e que ele está bem, que ele está em carne e osso. E os discípulos baixam a guarda, se convencem, o espanto acaba, diminui quando Cristo come na presença deles. Então eles ficam tranquilos, eles ficam apaziguados, eles reconhecem que Cristo, Senhor, ressurreto, está na presença deles. Quando a gente está diante de uma doença grave, quando a gente está diante de um amigo, de um parente, de um ente querido que desenvolveu câncer, muitas vezes a gente não sabe como agir, a gente não sabe como lidar, a gente fica assustado, a gente fica espantado. Por mais familiar, por mais querido, por mais amor que a gente tenha por essa pessoa, o fato dela muitas vezes não ter apetite, não querer comer, gera espanto para a gente. Até Cristo, quando voltou, só o espanto acabou, diminuiu, quando ele comeu um peixe na presença dos seus discípulos. Então, quando o nosso familiar, quando o nosso parente que está com câncer, ele come, é um alívio, é uma tranquilidade, é uma paz para a gente que cuida. E quando ele não come? Quando ele não quer comer? E quando ele não tem fome? Como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode fazer para facilitar, para fazer com que possamos diminuir um pouco mais a dor, diminuir um pouco a rejeição da comida e fazer com que essa nutrição não seja uma pena, não seja um pesar, que seja algo prazeroso, que seja algo menos doloroso nessa jornada de tratamento contra o câncer. A primeira dica é justamente você não perguntar exatamente o que a pessoa quer comer. E eu vou dizer o porquê. Quando a gente está num tratamento oncológico, quando a gente está fazendo quimioterapia, quando a gente está recebendo uma terapia que muitas vezes provoca náusea, um dos mecanismos se chama náusea antecipatória. Isso é muito importante. Náusea antecipatória. O que quer dizer náusea por antecipação? Tem vários outros nomes, mas é basicamente o fenômeno que acontece quando você, só de pensar em comida, ou só de ver a comida, ou só de sentir o cheiro da comida, você perde a fome, você sente a náusea,
você não quer mais comer. Isso acontece em vários outros cenários, isso acontece também em algumas gestações, né? Aquela coisa de você pensar numa picanha, numa lasanha e falar, ai, não quero mais comer. Então, náusea antecipatória é uma coisa real no tratamento contra o câncer. O que a gente tem que fazer como cuidador, como amigo, como parente, como familiar? Olha, a primeira coisa é evitar fazer essas perguntas. Procurar identificar o que esse paciente costuma gostar de comer, o que ele tem mais afinidade, tomar cuidado com fumaça, tomar cuidado com cheiro, porque isso também traz antecipação, e escolher comidas que possam agregar valor nutricional, proteico, energético. Então, uma dica, pessoal: ao invés de você perguntar o que comer, você sabe, olha, ele gosta de um pouquinho de arroz com feijão, um pouquinho de carne, então eu vou preparar já para ele, e a comida vai ser quase como se fosse uma surpresa, né? Então você não pergunta muito o que ele quer, ou não pergunta em momentos muito próximos da refeição, para evitar que ele perca o apetite. E aí você prepara alguns alimentos, diversifica. É muito importante o acompanhamento nutricional, é importante acompanhar com o nutricionista nesse período, e aí você oferta a comida para ele. A segunda dica é dar porções pequenas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente for ofertar alguma coisa, comida, a gente não vai dar café, almoço e janta. O paciente oncológico, por conta dessa náusea antecipatória, quando ele olha porções grandes, chegou o prato para ele, ele dá uma olhada naquele prato, aquele prato enorme, grande, gigante, ele vai perder o apetite, não vai querer mais comer. Aí você se frustra, aí ele perde a fome, aí todo mundo fica triste. O que a gente tem que fazer? Porções pequenas. Reduzir as porções. Porções grandes, o paciente não consegue comer. Mas se você começar a fracionar essas porções, dar comida de 2 em 2 horas, 2 garfadas, 2 colheradas, todo mundo consegue comer. Então, a cada 2 horas, você vai dar uma porçãozinha, vai dar um pedacinho de fruta, vai dar um pratinho pequeno, uma tigelinha pequena, que 2 colheradinhas o paciente já consegue comer. Então, reduzir essas porções, fracionar essas porções é muito importante para que a gente consiga ofertar uma comida de maior qualidade que possa ser mais aceitável, mais palatável para esse paciente que está em tratamento oncológico ou que, por razão do câncer, acaba tendo essa rejeição. Dica número 3. Quais são os alimentos que a gente precisa dar? Isso varia de indivíduo para indivíduo, mas como regra geral, eu recomendo os meus pacientes a comerem preferencialmente carboidrato e proteína. Gordura é um pouco mais difícil, né, de comer, porque às vezes é necessário, mas não desce bem. Mas proteína, gente, é a energia que ele precisa para reconstruir, é a substância que ele precisa para ficar forte. E carboidrato é a energia que ele precisa para se manter de pé. Então, gente, não é para fazer uma dieta pobre em carboidrato, é para comer carboidrato sim. Muita gente acaba cortando carboidrato, né, fazendo aquele low carb. Não é a hora, pessoal. Ele tem que comer carboidrato, mas ele também tem que comer altas quantidades de proteína. Como que a gente faz isso? Como é que a gente vai conseguir juntar isso com a dica número 2 e a dica número 1, não é verdade? Como é que a gente vai conseguir dar esse valor nutricional? Então vamos lá. Se o seu amigo, se o seu parente, se o seu amor gosta de comer arroz, feijão e bife, se você der um pratão de arroz, feijão e bife, ele não vai querer comer. Se você perguntar para ele se ele quer comer arroz, feijão e bife, ele vai ter náusea antecipatória. E quando você dá para ele uma porçãozinha de arroz, feijão e bife, ele vai pegar 2 colheres do arroz, ele vai pegar 2 colheres do feijão, e às vezes ele não vai querer comer o bife, ele não vai conseguir, vai deixar lá o bife. Qual que é a dica? A dica é a seguinte: mistura, agrega valor, deixa mais robusto, né? Fortaleça a comida. Então, gente, se você for dar arroz, feijão e bife, faz o seguinte: põe um pouquinho de arroz com feijão, dá uma misturadinha, pega o bife, corta bem fininho, mistura um pouquinho de farofa dentro dessa mistura, põe tudo junto, põe um pouquinho de tempero, mistura, deixa bem, bem gostoso, bem saudável e com alto valor energético, calórico, proteico, tudo numa coisa só. Mistura, deixa encorpado. E aí ele pega, vai tomar 2 colheres e a gente sabe que cada colher que ele vai estar tomando vai estar incorporando isso, vai estar juntando esse benefício. A gente vai saber que cada colher vai estar valendo. Frutas intercaladas nessas refeições são sempre importantes. Agora,
A próxima dica, dica número 4, pessoal, é o limão. Cítricos, azedos. Então, quando a gente está fazendo tratamento, quando a gente está sendo submetido a tratamento contra o câncer, uma das coisas que pode acontecer é mudar o nosso paladar. A gente gostava de algumas coisas e depois passa a não gostar mais. A gente, a gente tem um paladar diferente. Isso pode ser causado tanto pelo tumor quanto pelo tratamento. Alguns tratamentos, algumas medicações fazem isso. Mas o que isso tem a ver com limão? O paladar cítrico é um dos paladares que mais prevalece, que mais permanece durante o tratamento nesses pacientes. Você incorporar o limão no dia a dia, na refeição, é extremamente importante. Como que a gente faz isso? Lembra aquela pequena porção? Arroz, feijão, bife? Lembra aquela porção pequena que você vai fracionar ao longo do dia, né? Aquela porção encorpada, aquele que você não vai perguntar para ele o que ele quer comer, mas você já deixa bonitinho, né? Já abre para ele, não vai sentir o cheiro nem nada antes disso. Vai chegar e olha, horário de comer. Pode comer aqui, 2 colheradas, coma, vai te fazer bem. Põe um pouquinho de limão. Pega um limãozinho, espreme em cima, pega umas raspas de limão, bem lavado, tá, pessoal? Lava bem, paciente oncológico, tem que estar tudo muito bem higienizado e deixa um cheiro, um aroma de limão para quando ele for comer, ele vai sentir esse gosto de limão e vai se sentir bem. Suco de limão ajuda muito, uma água com gás aí, com um pouquinho de gelo e limão espremido, pode ajudar a aguçar um pouco o paladar antes dele comer a refeição. Então, procure incorporar o limão na refeição. Ok, gente? Então, tá aí a dica de número 4, limão. Limão. A gente faz uma limonada. Se a vida nos dá limões, a gente faz uma limonada. Dica número 5, pessoal. Qual que é a dica número 5? A dica número 5 é frio, gelado, sorvete. Olha só, sorvete. Ah, Davi, mas você acabou de me falar que não é para ele comer muita gordura, e sorvete tem muita gordura, tem leite. Ah, o meu marido, minha esposa que está tratando câncer, meu pai que está tratando câncer, ele tem intolerância à lactose, ele não pode comer sorvete. Tá, então não dá sorvete que tem lactose. Né? Dá um sorvete que ele possa comer. É fácil, né? Às vezes um sorvete à base de água, um sorvete de fruta, um sorvete sem açúcar pode ajudar. O gelado, o frio, cria uma sensação agradável, cria uma sensação de bem-estar. Então, conversa com o seu oncologista. Se o seu familiar, seu amigo, seu amor pode comer sorvete, dê preferências a sorvetes de frutas com alto valor nutricional. A gente pode misturar um pouquinho de whey protein, para formar um alimento mais robusto, um super alimento à base de limão, sorvete de limão em pequenas porções que você não vai perguntar para ele se ele quer ou não comer. Então, olha só que coisa interessante. A gente está juntando todas as dicas aí para fazer uma refeição completa que inclui sobremesa. E esse sorvete, pessoal, você não precisa dar imediatamente depois da refeição, porque às vezes ele vai estar saciado. Você pode dar depois. E quando a gente for dar o sorvete para ele, essa sensação de frescor, esse gelado, vai trazer uma sensação de bem-estar. Então, sorvete é a 5ª dica, gelado é a 5ª dica. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Nós, como cristãos, nós estamos aqui numa missão para poder trazer informação científica, técnica, compartilhar experiências de qualidade para que torne a sua caminhada, torne a sua jornada contra o câncer mais leve e em verdade. E dessa forma, com esses vídeos, nós esperamos ajudar aqueles que nos procuram. Então, com essa mensagem, eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.